A Lua chega em sua fase cheia no dia 3 de julho no signo de Capricórnio, trazendo à tona exigências, disciplinas, ordem, sacudindo tudo aquilo que não estiver bem estruturado. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como esse é o auge, né, o momento que tudo vem à tona, de muita intensidade, que a gente tem muita clareza, eu vou deixar aqui também o vídeo de toda a lunação para a gente compreender quais as energias a gente está lidando durante esse ciclo. A fase cheia é o momento que a gente tem os resultados daquilo que foi plantado lá na lua nova. Mas lembrando que isso não é exatamente assim. Vai depender dos projetos, se cabe dentro de um ciclo lunar que é de 27, 28, no máximo 29 dias. Então, o que foi planejado para dentro desse período que foi plantado lá na lua nova, que agora tende a dar resultado, tende a vir à tona, trazer maior clareza, mais entusiasmo sobre algo que a gente estava fazendo. É um momento também de maior circulação de líquidos, né? Então, a intensidade, os líquidos estão nas extremidades, né? Os líquidos estão com maior intensidade, assim como a circulação de pessoas. Então é muito bom para viralizar conteúdo, para a gente fazer movimentos, né, que requer grande quantidade de público. O trânsito das cidades tende a ficar ainda mais cheio, né? Ir no supermercado às vezes é mais desafiador durante a lua cheia porque está cheio de gente lá. E vai acontecer no signo de Capricórnio, como eu já tinha falado no vídeo da alunação. Só que aí o que a gente precisa pensar, né? Nas estruturas, na responsabilidade, naquilo que a gente almejou construir nesse período. Tudo aquilo que agora, que foi bem feito, tende a dar resultados. A gente tem que dar o melhor de si para colher ali os benefícios dessa lua. E aquilo que não estava tão bem estruturado, que não foi feito segundo um planejamento, com responsabilidade, respeitando o tempo, né, aquela energia mais rígida do Saturno, e principalmente não foi aplicado para concretizar algo, para realização, né, de uma maneira ordeira, disciplinada, pode balançar a partir de agora. Mas aí é assim, não é que vai cair, né? Então, ai meu Deus, é o fim, não sei o que, não adiantou nada, enfim. Não é isso. É que a gente pode pegar a partir de agora, enxergar melhor essas fragilidades e atuar nelas para melhorar. Então, se tem um objetivo que foi traçado para esse período e que ainda não deu resultado, agora é o momento da gente ver o que precisa ser feito e aplicar ainda mais energia para realizar. O objetivo é sempre materializar, concretizar. Quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de um signo que é voltado para materialização de resultados. E até por isso que ele envolve a questão da carreira, do profissional, de deixar coisas, né, de legado, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, porque vem desse sentido do signo de Capricórnio que está preocupado com a realização, com a materialização de resultados. É um signo que traz uma certa rigidez para o emocional, como eu falo sempre lá no canal do Telegram e grupo do WhatsApp, mas porque a gente tende a se fechar em torno de uma barreira para não ser atingido por questões que a gente considera de vulnerabilidade. Mas o principal é trazer energia da autorresponsabilidade do Saturno, não é tentar culpar os outros, né? É saber que aquelas fragilidades são nossas e a gente precisa encarar elas de uma outra forma, que não fechar ali, criar uma barreira, criar uma armadura, né, para simplesmente ter que resistir e parar de sentir, que isso eu já falei várias vezes, é algo que acaba paralisando o fluxo da vida. E também porque aqui a gente tem um polo interessante que é o Capricórnio-Câncer. A lua rege Câncer. O Câncer é um signo das bases, da estruturação, da família, daquilo que a gente tem, de onde a gente planta as nossas raízes. E agora no Capricórnio é aquilo que pode ser mostrado
publicamente, profissionalmente, deixado legado, etc. Então esse é o conflito que muitas vezes a Lua sofre passando por esse signo. Que ela precisa ter uma rigidez que não é natural, por mais que seja algo que está ali, né, na oposição do signo que ela rege. É por isso que é desafiador lidar com essa energia de Capricórnio se a gente não entender as fragilidades de uma outra forma, a emotividade de uma outra forma, que é algo que com capacidade de fazer a gente se conectar com a parte mais humana da vida, que não precisa dessa rigidez que impõe limites e que acaba deixando a coisa mais afastada, deixando a coisa mais rígida, né, mais seca, né, mais fechada, que eu não vou deixar as pessoas penetrar para não perceber o quão vulnerável eu estou. E a gente tem os relatos que são exatamente o contrário. As pessoas se fortalecem mais quando elas ultrapassam essas barreiras, essas proteções. Então é isso que a gente precisa considerar. Agora vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais estão desenhados para esse momento da lua cheia. E no dia 3 de julho a gente tem a lua cheia, né, acontecendo às 8h38 do horário de Brasília, mapa mais uma vez aqui em Contagem. E aqui está o Sol ainda em Câncer, né, aos 11 graus, e a Lua fazendo oposição a 11 graus de Capricórnio. Então a Lua passando em Capricórnio, quem já me acompanha há mais tempo sabe até o que eu vou falar. Primeiro é preciso lembrar que o Capricórnio era o signo que estava no meio do céu, durante a fase nova, então já marcava ali a importância que seria para esse ciclo, e o auge vem justamente no signo de Capricórnio, reforçando a necessidade que a gente tem de ter o pé no chão durante essa alunação, de fazer as coisas com estrutura, ter uma boa base, buscar o foco na excelência, fazer o seu melhor sempre com responsabilidade, aquele papo todo de Saturno, né? E respeitando o tempo, porque muitas vezes não é o nosso tempo. Só que quando a Lua passa por Capricórnio, a gente observa que é como se ela tentasse construir em volta do emocional, daquilo que sente. E a Lua não é só emoção, tá, gente? Mas é principalmente emoção, porque é algo que nós ainda temos dificuldade de lidar. A gente não lida bem, né? É só observar aí que quando situações que causam ali uma comoção, a gente fica meio sem graça, esconde o choro, não fala a respeito, finge que tá tudo bem, enfim. Então constrói essas muralhas, né? Essas falsas muralhas que a princípio são para proteger a gente, não deixar o nosso coração exposto, por assim dizer, mas que fazem o trabalho oposto, que é justamente enrijecer algo que é maleável. Vamos lembrar que a Lua rege Câncer, que é um signo de água, então a Lua está muito mais ligada a esses movimentos subjetivos do elemento água. O fluir, né, as oscilações, é curva, né? Com Capricórnio as coisas ficam mais retas, né? mais rígidas, né? Então não tem tanta aquela suavidade, apesar de que quando a gente olha uma montanha, que é também um símbolo de Capricórnio, a gente vê sinuosidade. Só que no nosso contexto social atual, Capricórnio é muito prédio, né? São os edifícios, estão aquelas coisas quadradas, rígidas, né? Que estão ali construídas para durar durante muito tempo, óbvio. Mas que a gente observa a austeridade, a rigidez. Então, quando a Lua passa por ali, a gente tem ainda mais dificuldade de entrar em contato com essa parte emocional nossa que é vital. Eu já falei aqui tantas vezes que a Lua, né, o emocional ali é o responsável por fazer a nossa vida fluir. Quando a gente não sente, as coisas paralisam. É impressionante isso. No auge acontecendo no signo de Capricórnio, quer dizer que tudo aquilo que não foi feito direito, não foi bem estruturado nesse período, não vai durar. Quando chegar aqui, que o momento de colheita, da gente pegar os resultados e ver aquilo que foi feito legal, o que vai acontecer é que vai cair aquilo que não estava bem estruturado. E isso pode abalar as nossas bases, né? Porque se a gente... é o seguinte, o Câncer é aquilo... Esse eixo Câncer-Capricórnio, ele é responsável primeiro, pela nossa raiz, pela nossa base,
através do Câncer. E o Capricórnio, ou seja, aqui é interno, né? Aquilo é tudo privado, a nossa vida privada, o nosso lar, o crescimento, tudo isso. Tudo aquilo que a gente não mostra publicamente. Então aqui está a fundação do edifício, por assim dizer. E quando chega no Capricórnio é vida pública, é carreira. Então é um signo que é muito atrelado ao profissionalismo, ao corporativismo, né? A carreira não só no sentido corporativo, mas também na forma como a gente impacta o mundo, na marca, no legado que a gente vai deixar. Então, quando a gente sai dessa parte que é mais interior, né, que é o nosso mundo privado e vai para a vida pública, é pedrada o tempo todo. Então, se não tiver muito bem estruturado, se não tiver uma base muito sólida, cai. E essa rigidez da lua passando ali, com a lua cheia, né, que intensifica ainda mais, é um momento de muito foco, muito brilho, muita luz, a dificuldade pode ser perceber essas fragilidades, ou ainda essas fragilidades serem publicamente usadas contra nós. Então, nesse período, o auge, né, daquilo que foi plantado lá no dia 18/6 tem que estar sendo muito bem trabalhado, conforme as energias que eu falei aqui, o que está sendo apontado até agora, para passar por esse julgamento rigoroso do Capricórnio, né, que é regido pelo Saturno, está logo aqui a 7 graus de Peixes, fazendo inclusive um sexto com a Lua. Então, reforçando ainda mais tudo isso que eu estou falando aqui, porque vai chacoalhar, né? Como se fosse um tremor. O prédio está preparado para aguentar os abalos sísmicos ou vai ruir? Então essa é a questão. Ainda tem a austeridade, né? Do emocional ficar mais seco, mais rígido, mais denso. E não é por culpa do signo de Capricórnio, mas é porque é um signo do elemento terra. Então trata sempre o emocional com uma certa objetividade. Isso está atrapalhando o meu desempenho. É uma fala de Capricórnio, né? De Lua em Capricórnio. Então isso torna ali a gente, né? A intuição, a sensibilidade que poderia ajudar nesse período, ela tá mais fechada nessas muralhas, nessas tentativas da gente construir castelos em volta do nosso coração, como eu falei lá no início, como se fosse possível proteger a gente de sentir, né? Seja sentimentos bons ou ruins, seja emoções boas ou ruins. Mas isso faz parte, né? Então a gente tenta, para que não se sinta frágil, porque uma das coisas que o Capricórnio menos gosta é de se sentir frágil, fraco. Né? O Saturno tem muito esse complexo da fraqueza, por ele ser muitas vezes retratado por um velho eremita, né? Magro, austero, né? Então ele tem um pouco dessa coisa de mostrar que ainda assim ele tem uma força, mesmo com a aparência frágil que ele tem. Então toda vez que a fragilidade dele é exposta, ele reage de uma maneira negativa, que muitas vezes é fechando em si, ou até jogando pedras, né, por assim dizer. Ele vai, então você está expondo aqui o meu lado, eu vou te mostrar com quem que você está mexendo, a autoridade, né, com quem você está mexendo, que é o Saturno. E do outro lado, né, o que traz ali dá uma ajuda é o Júpiter fazendo primeiro um trígono com a Lua, então um aspecto fluente, e um sexto com o Sol. Com a Lua é essa energia mais acomodada do trígono, né, que todo mundo adora falar que é positivo, mas o trígono ele precisa que a gente tome a iniciativa. Então eu preciso sentir essa motivação, esse entusiasmo de um Júpiter que também está num signo de terra, o Júpiter que rege signo de fogo e água. No terra ele vai ser bom, como eu já falei durante lá o vídeo do ingresso, mas ele também tem as dificuldades de lidar com as rigidezes do elemento em si, né? Com as questões mais materiais. Então, a fé, muitas vezes, que é fantasiosa, ela não se sustenta quando vai para um signo que é prático e objetivo. E a Lua já tem essa rigidez. Fazendo esse trígono com o Júpiter pode ter dificuldade de crescer, de desenvolver, de sentir principalmente esse entusiasmo.
Agora, com o Sol é uma energia mais forte, né? Então, o que está sentindo aqui no emocional pode ser potencializado. A nossa essência pode ser expandida, pode ser beneficiada, a gente pode aproveitar esse momento olhando para esse lado todo aqui do Capricórnio e fortalecendo a nossa base e irradiando a nossa essência, porque a partir dali a gente tem um desenvolvimento legal da energia por conta do sextil com Júpiter. Só que o Sol ainda está muito próximo do Mercúrio, né? Então, o pensamento, as ideias que também estão com essa questão mais emocional pode dificultar também da gente enxergar pela via mental, né? Ou comunicar, ou dar vazão a ter ideias, né? Principalmente um potencial de fertilidade para esse Mercúrio, mas também pode ser dificultado. Ainda tem o trígono com Saturno que traz essas rigidezes e que o Sol já está afastando, mas que pode ainda dificultar a expressão da essência. E o ascendente em Leão, então, né, o Leão traz a coragem, a nobreza, o brilho pessoal, aparecer no bom sentido, porque é um signo regido pelo Sol, então a gente precisa incorporar essas energias. Essa essência solar que muitas vezes está com dificuldade ali ou que está buscando mais aceitação dos grupos a qual pertence para poder se mostrar, ela precisa dessa energia de brilho pessoal, de irradiar a luz, irradiar a sua essência para o mundo para fazer as aberturas aí de caminho e continuar desenvolvendo as energias. E lá no meio do céu, o signo de Touro, né? Então, a objetividade, a praticidade, o foco na realidade, o pé no chão e agir, né, de acordo com aquilo que precisa, fazer as tarefas, fazer as etapas necessárias para alcançar os resultados ou desenvolver as habilidades que podem sim trazer os resultados, trazer aquilo que está se esperando durante essa alunação. Bom, então é isso tudo, né, que tem para essa lua cheia aí em Capricórnio, muito forte, muitas energias, muita coisa aqui marcando, e a gente precisa considerar cada um desses potenciais dentro daquilo que a gente está planejando aí, seja durante essa fase ou antes, para ter aqui um momento em que os resultados vêm à tona e a gente colhe coisas positivas. E vamos correndo lá para o quarto minguante para a gente entender como esse ciclo começa a se fechar. Bom, então vocês viram que além do próprio signo de Capricórnio, o próprio Saturno está envolvido, né? Mas a gente tem ali também o Júpiter, que pode trazer um benefício, né? Trazer um toque mais ameno para essa situação, da gente enxergar essa questão emocional de uma outra forma, né? Com uma visão mais ampla, saindo desse contexto de rigidez, de retração emocional, né? Da gente ficar fechado dentro de si e enxergar as coisas de uma outra forma. Lembrar que o Júpiter também está passando pelo signo de Terra, né? Pelo signo de Touro. Então ele está muito mais... Essa expansão, esse benéfico que o Júpiter sempre traz, ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele é mais pé no chão. Então a gente tem que enxergar, sim, né? O Júpiter requer que a gente sempre amplie a nossa visão para a gente não se cegar, mas também é preciso partir para esse lado mais pragmático, né? De realizar de fato, de tomar atitude, ver ali o que a gente precisa modificar na prática, cortando muitas vezes ali na carne mesmo, né? Usando a energia favorável para a gente movimentar o nosso senso de realidade sempre com o pé no chão. Então eu olho para esse emocional com uma visão maior, né? Que não só dessa de fraqueza, de fragilidade, de coisa de gente fraca, mas eu olho como potencial de conexão com a vida em si, porque como eu falei, é o emocional que faz o fluxo da vida. Então se a gente não sente isso, né? Se a gente paralisa o campo, a tendência é que tudo paralise ao nosso redor, ou que no mínimo as coisas percam o sentido, percam a graça, percam o brilho, percam a cor,
né? Fica tudo meio cinza. As coisas parecem ser só uma rotina mais árida, que não tem tanto sabor. Então é nesse sentido que a gente precisa trazer a ampliação do Júpiter, continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo sempre, acreditar em si, trazer a fé, não só no sentido religioso, mas a fé como uma força capaz de movimentar os nossos ideais, os nossos empreendimentos, os nossos objetivos nessa lua cheia em diante. Aquilo que a gente viu lá, que ainda não deu resultado, pode ser aplicado nesse sentido, usando essas forças. Com a lua é um trígono, né? Como eu mostrei lá na mandala, um aspecto fluente, mas com o sol é um sexto, um aspecto mais forte. Então a gente pode ampliar o nosso brilho pessoal, irradiar a nossa luz com ainda mais intensidade, trazendo o crescimento, trazendo a expansão e atraindo o benéfico. Mas para isso tudo precisa ser feito com responsabilidade, respeitando o tempo, né? Reconhecendo o limite e principalmente dando o melhor de si sempre, para a gente usar também a energia de Saturno, que não pode ficar de fora, porque tá no signo regido por ele e ele também faz aspecto com a Lua. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber um pouco mais da lunação no próprio mapa, conhecer a sua Lua, né, saber qual signo você tem, a Lua é indispensável para entender o emocional, que cada um sente de um jeito, cada um tem os aspectos diferentes de acordo ali com o posicionamento da Lua do mapa. Isso pode clarear muito a noção de como você lida com o emocional. Tem o link na descrição, pode me chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.